Olá a todos, eu sou Flávio Máximo e esse vídeo eu estou fazendo porque nós temos um grupo de WhatsApp que é para discutir geopolítica. São entre as pessoas mais chegadas, somos autodidata no assunto, assim, não tem nenhum geopolítico de carreira ou que fez geopolítica. São só pessoas que gostam do assunto, gostam de debater de uma forma livre e respeitando a opinião e ideias de uma forma tranquila, observando a política, a geopolítica mundial, mas no topo, na prateleira de cima. E nós temos um grupo, e até então, sobre o que está acontecendo no Irã, ali na região do Oriente Médio com o Irã, Estados Unidos e Israel, eu ainda não havia pronunciado nesse grupo. Então meu amigo me mandou hoje, enquanto eu estava fazendo uma esteira na academia ali, e agora eu tenho que fazer a barba, eu tô barbudo, sendo um bicho. E eu tava fazendo isso, ele mandou a pergunta, não, Flávio, o que aconteceu? Até agora você não deu as caras, já vai fazer 8 dias, né? Porque foi no último sábado que os Estados Unidos começou atacando o Irã. Opa! Que foi no último sábado que os Estados Unidos começou atacando o Irã. E com esse ataque, ele conseguiu eliminar o líder supremo da religião muçulmana no Irã. O líder supremo, o senhor Khamenei, que era o que representava a figura máxima dentro do islamismo no Irã. E com isso é uma figura que foi a última grande figura do Islã no Irã, que foi morta agora por esses ataques dos Estados Unidos com Israel, porque todo mundo sabe que não é a primeira pessoa ligada direta a esse regime, a esse governo que os Estados Unidos e Israel elimina, mas o último foi ele. E os Estados Unidos, quando fez isso juntamente com Israel, é lógico que o Trump foi convencido por Israel, por Netanyahu, que é uma raposa, foi convencido por ele que eles conseguiam acabar com esse regime, com toda a filosofia de uma nação milenar, uma nação de mais de 5.000 anos de histórias, que ele ia conseguir acabar com toda a filosofia dessa nação se eles eliminassem só um homem. Pô, nem eu com toda a minha simplicidade, com a minha matutez, deixaria cair nessa lábia do Netanyahu, né? Então, mas enfim, ele usou do ego fraco do Trump e conseguiu ludibriá-lo e fez com que ele acreditasse que com apenas alguns mísseis eles iam acabar de vez com esse regime que lhe trazia tanto problema, sendo que nós sabemos que a guerra de 12 dias que nós tivemos agora no final de 2025, gente, ali quando começou aquilo, todo mundo que acompanha geopolítica e que tem um debate aberto, que está aberto a ouvir outros lados da história na geopolítica, vai entender que o Irã não é um país qualquer quando se trata de experiência militar, principalmente com a guerra moderna. Quem acompanha a guerra da Ucrânia e da Rússia sabe da importância do Irã teve para a Rússia nessa guerra. Porque hoje nós vemos a Rússia fazendo o que está fazendo a Ucrânia com os drones. A base desses drones russos foram os drones do Irã. Hoje nós temos a Rússia que se desenvolveu muito com isso, mas a base, a estrutura principal, a base desses drones foi tecnologia iraniana, foi com a ajuda dos iranianos. Lógico, iraniana teve a ajuda do próprio Estados Unidos, porque isso tudo se baseia na engenharia reversa, mas isso é uma outra história, isso aí já é assunto para outra coisa. Mas enfim, então o Irã não é de hoje que não é um país qualquer. Eu sei disso antes da Guerra dos 12 Dias. Então nós tivemos a Guerra dos 12 Dias, que ficou provado na prática a capacidade que o Irã tinha para se defender, porque o Irã naquela região do mundo tenta só sobreviver, né? E todo mundo sabe, ficou provado essa capacidade. Mesmo assim, acordaram o acordo, os Estados Unidos fingiu um ataque, saiu dali como que tinha destruído todo o projeto nuclear do Irã. Mas mesmo com todo esse projeto nuclear do Irã destruído, eles ainda continuaram querendo trazer essa negociação para a mesa, já que tinha destruído, não tinha mais o que negociar. Mas enfim, e o Irã
para evitar essa guerra, a semana antes desse ataque, no própria sexta-feira à tarde, quando a delegação de Oman, que está envolvida diretamente nessa negociação, saiu da reunião dizendo que, olha, nós temos boas notícias, nós vamos sentar outra vez na próxima semana para ver se nós conseguimos dar continuidade nas negociações. Foi conversas produtivas e assim terminou as últimas rodadas de reunião na sexta-feira ou no sábado pela manhã, na tarde, enfim, horas depois, sem esperar, os Estados Unidos, juntamente com Israel, ataca o Irã, mata o líder supremo. Gente, esse líder supremo, para você ter ideia, você que é católico, é como se fosse o Papa para aquela região, para o Islã. Só que o Irã, você tem que entender, se acompanhar mais e entender um pouco mais da cultura, ele não é o presidente, embora ele detenha um juízo muito grande dentro da política, mas ele não é o presidente. O Irã, ele tem um presidente, inclusive o atual presidente do Irã, ele está substituindo o último presidente que morreu num acidente de helicóptero duvidoso no interior do Irã. Então, assim, ele tem o presidente, tem um homem que negocia, tem o cara da política. Então, é um líder supremo na religião. Ele não é um líder, embora tenha seus devidos tratos como chefe de Estado, assim como o Papa, mas ele é um líder supremo religioso que os Estados Unidos atacou no mês do Ramadã, que foi uma série de coincidências que fez com que esse homem se tornasse um mártir, e dentro daquela população milenar que já tem a sua cultura, que já tem a sua ideia sobre o que é e como é a vida deles e o que eles querem para eles, fez com que essa nação se unisse em volta dessa religião, se unisse em volta da fé deles, do Deus que eles acreditam, e se fortalecesse, porque o Trump, iludido por terceiros, acreditou que quando matasse esse homem, as mulheres iam começar a arrancar a sua boca, os seus vestidos para rua fora, correr de lingerie com o cabelão no ar, e esse povo se sentir livre. Não, o que você está vendo no Irã hoje é completamente ao contrário. Eles fizeram desse homem um mártir, porque sobreviver pelo Islã, morreu como herói, morreu sem se esconder. Não mataram ele no escondido como um rato no brook, matou ele andando, ele estava ali, ele não precisava de nenhuma inteligência super do que para caçar esse homem. Ele nunca escondeu, ele não escondia, ele andava como um cidadão do Irã, né? Lógico que tinha sua segurança, mas enfim, e de uma forma inocente, coitado, porque o Trump foi inocente e o Irã já tinha advertido, se isso acontecesse, se eles atacassem, seria completamente diferente da Guerra dos 12 Dias. E eu estava calado porque eu estava um pouco apreensivo. Esse vídeo é um vídeo longo, esse assunto vai ser longo, eu acredito, porque eu estava um pouco apreensivo, porque quando o Trump entrou na Venezuela, foi muito fácil. Mas foi fácil porque o Maduro foi entregue pelo seu próprio exército. Eu não estou aqui, né? Foi entregue, eu acho que eu também entregaria o Maduro se eu fosse, né, na questão aqui, né? Mas então eu fiquei assim, pô, o Trump chegou, foi embora, a Rússia não apareceu no cenário, América do Sul, mas tudo bem, que para a Rússia é um pouco mais difícil, que a América do Sul, querendo ou não, é o quintal dos Estados Unidos. Então, e também o exército da Bolívia entregou Maduro, não quiseram resistir, não tiveram resistência, enfim, o que ele pensou que seria a mesma coisa no Irã, mas o Irã não é Venezuela. Nós estamos falando de uma cultura completamente diferente, nós estamos falando de ideias completamente diferentes, e o que ele fez com esse povo foi fortalecê-los ainda mais. E eu falei, ok, e agora? Será que eles vão conseguir? Será que o Irã está sozinho? E fiquei aquela. Só que de 2 dias para cá, acompanhando os meios de comunicação, as notícias, gente, o esperado aconteceu. É mais do que evidente que as tropas russas, né, o esquadrão, a tropa russa que atua naquela região da África ali, porque geograficamente é muito importante essas bases que a Rússia tem construído na Somália, naquela região da África ali toda, e dali dizem que foram introduzidas tropas russas como analistas militares, e todo mundo já sabíamos que tanto aviões chinos como os aviões russos de transporte de carga pesada já havia aterrissando em Irã já há alguns meses. Antes daquela Guerra dos 2 Dias já estava tudo preparado, e de uma forma silenciosa, calado, as tropas russas, pelo visto, adentraram no território do Irã. E o que isso tem a ver? Tem a ver que agora o buraco é mais embaixo, senhoras e senhores, porque não existe no mundo hoje um exército tão preparado quanto o exército russo.
Por mais que não goste, é verdade. Nós temos visto o exército russo destruindo gradualmente todo o armamento, todo tipo de armamento, toda a tecnologia ibérica da OTAN, dos Estados Unidos e toda a Europa na Ucrânia. Você não tem noção da experiência que o exército russo adquiriu em combate, senhoras e senhores. Eu tenho para dizer para vocês que o exército ucraniano, em termos de preparo e conhecimento prático em combate, está muito mais bem preparado do que o exército americano. Não tem nada que ensinar o exército americano ao exército ucraniano hoje, porque é um exército que, de fato, com a ajuda grande dos europeus e dos americanos, tem tentado, coitados, em menor número, lógico, fazer frente ao exército russo, mas não tem dado conta, não dá, porque é os russos. E eu vou te contar, historicamente, quem acompanha sabe a capacidade e a poder de superação desse povo. E a Rússia, quando agora apareceu, já é mais do que provado, a China já estava oferecendo visões, já tinha dado ao Irã olhos naquela região, porque já tinha empresas estatais da China fornecendo. Isso estava saindo no New York Times, em todos os jornais, meios de comunicação estatais aqui de notícia nos Estados Unidos, estava mostrando isso, a foto, as ubicações de todas as bases americanas no Oriente Médio, que em satélites estatais China, mas todo mundo sabe que na China, eles falam que é empresa particular, mas não é. Todo mundo sabe que o governo, na China nada acontece se o governo não estiver por trás autorizando ou não. Então a China já havia mostrado que tinha tudo isso, que estava vendo o que os Estados Unidos estava fazendo. A Rússia ainda um pouco mais omissa, mas agora depois que os Estados Unidos atacou e tudo isso começou, nós começamos a ver a destruição, o Irã respondendo de forma tão forte quanto. É lógico que o Irã está recebendo muitos ataques. Os Estados Unidos declarou que já foram mais de 2.000 alvos atingidos, alvos esses como escola, hospitais, situações de guerra que deveriam ser crimes de guerra. Eles atacam um local, uma escola, quando a equipe socorrista chega, eles atacam o socorrista no mesmo lugar. Então, assim, esse tipo de ataque. Ele está fazendo isso porque sabe que os bunkers do Irã hoje é quase impenetrável com o armamento que eles têm. Então eles estão querendo, de certa forma, tocar o caos, tocar o horror, como eles dizem. Então, dessa forma, um tanto covarde. Mas agora eu vejo que o Irã não está sozinho nessa parada, porque o Irã, ele nunca escondeu as suas intenções. Olha, se acontecer, isso vai acontecer, isso, e tudo da forma que o Irã disse estar acontecendo. O Trump não conseguiu desestabilizar o governo do Irã, não vai, porque é um método de governo milenar que eles têm uma constituição para respaldar isso, e já temos um substituto para o líder supremo, que já havia sido previsto em uma Constituição. Eles estão seguindo a Constituição daquele país. É uma nação super inteligente, que está seguindo a Constituição, e o povo está unido em volta dessa causa. E infelizmente a revolta que os Estados Unidos queria, ou felizmente, eu não sei, infelizmente para eles, não vai se concretizar no Irã. Eu tenho plena certeza de que os Estados Unidos vai colocar o rabinho entre as pernas, e com isso os Estados Unidos conseguiu provar de uma vez por todas que no mundo, que os Estados Unidos perdeu toda a sua hegemonia militar, que os Estados Unidos não é capaz, até mesmo porque o Irã não vai estar sozinho ali, e todos os radares, mísseis de alta tecnologia que a Rússia produz, que o Irã já vinha sendo produzindo há muito tempo na área de mísseis, quanto na área de drones, está tudo às mãos do Irã, e o custo de produção do Irã é infinitamente vezes menor do que os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos manter uma guerra tão longe de casa é muito longe. E já dizem as mais bocas, inclusive, que mísseis do Irã, que drones do Irã já afundou. Há rumores de que o porta-avião Abrams está mais para lá do que para cá, em alguns lugares do oceano. E não vou nem entrar na parte da economia. Enfim, a minha opinião sobre isso é o seguinte, resumidamente, é que mais cedo ou mais tarde, Donald Trump
vai ter que botar os rabinhos entre as pernas, sair do Oriente Médio de cabeça baixa, envergonhado, derrotado. Por quê? Porque os países, né, as monarquias ali daquela região, os grandes produtores de petróleo, os reis da Arábia, daquela região toda ali, vão entender que os Estados Unidos é mais problema do que solução naquela região. Que os Estados Unidos ele não apresenta nenhuma segurança, pelo contrário. Aí eles estão sendo atacados simplesmente porque os Estados Unidos estão usando o território deles para atacar o Irã. E o Irã já deixou bem claro, olha, não é minha intenção atacar vocês, mas estão vindo ataque para o meu território daí. E eles já entenderam isso. Gente, o problema daquele povo é que são nações que estão no deserto. Ali petróleo, eles vão ter que comer dólar, eles vão ter que beber petróleo, eles vão ter que comer barra de ouro, porque não vai ter água, não vai ter comida. É outra questão, porque o Irã fechando o Estreito de Hormuz ali acabou, né? Todo mundo que acompanha sabe que o Irã já fez isso, já tem alguns dias que não passa barco, e não vai passar barco, porque o Irã não está sozinho nessa. O Irã não está sozinho nessa. Infelizmente, ou felizmente, há uma união estratégica, assim, é um meio esquisita essa união, né? Rússia, China e o Irã, mas é um trio que está funcionando perfeitamente bem, porque cada um com a sua função, cada um com a sua função dessa aliança. A China proporciona estabilidade financeira, o Irã, por ter um ponto geográfico ali, controla toda a entrada e saída de petróleo daquela região ali pelo seu ponto geográfico, porque é um ponto muito importante no mar. E a Rússia proporciona segurança no termos de armamento e potência de ataque, de combate. Então é um trio que vai dar certo. Os Estados Unidos, coitado, o Trump foi iludido por Netanyahu, aproveitaram o ego do pobrezinho do homem, enrolaram ele entrou nessa furada e agora ele não tem como sair, a não ser de cabeça baixa, porque simplesmente o Oriente Médio vai abrir os seus olhos e Trump e os Estados Unidos vão ter que fechar suas bases e sair daquela região do mundo para o bem-estar de toda a população mundial. E essa é a minha opinião. E tá aí minha opinião. É isso aí, muito obrigado. Se inscreva no canal.